Ou até mesmo ajudar o seu irmão, que você sabe que está ali, precisando às vezes de uma conversa. Porque como a pastora Lu falou aqui, muitas pessoas lá fora procuram ajuda de médicos e tudo mais, mas o que está faltando é alguém chegar nela e falar: Jesus te ama. E muitas vezes é isso que o Senhor tem pedido. Só que a gente está, sabe, guardando para a gente, ao invés de com generosidade entregar essa palavra. A gente tem algo que é muito mais valioso do que todo o dinheiro. Muito mais valioso, que é a palavra e a presença de Deus. É o Espírito Santo. Nessa noite, se você pode contribuir, se você pode ajudar a casa, amém. Que você ajude com seu coração alegre, sabe? Pensando, eu estou ajudando a obra. Não é só mais, vou dar um dinheirinho aqui para a igreja, é isso, está tudo certo. Não, que você venha dar do seu coração, sabe? Se sentir no seu coração, nem que seja R$1. Amém. Você está ali tentando ajudar, de todo o seu coração, sabe? A gente tem também o Pix, a gente tem a maquininha. A diaconizana vai estar passando com os envelopes. Se você puder ajudar, só erguer a mão que ela vai até você. A gente tem aqui a chave do Pix da igreja, que é 27011-502-1000 ao contrário 74. E às vezes você está aqui, hoje você pode não ter. Mas se o Senhor te abençoar amanhã, não fica, sabe, não, mas eu tenho isso para pagar, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho isso. Mas se Deus tocou no seu coração, faça. Se Ele pediu, entregue. E peço que nessa noite todos se coloquem de pé. E que assim como foi falado aqui, desde a abertura, nos louvores, que você cantou e clamou: Senhor, eu me rendo, eis-me aqui. Que você venha ter esse mesmo fôlego, sabe, esse mesmo pique de falar: Senhor, mesmo que o mundo esteja desmoronando, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me fortalece, me capacita, mas eis-me aqui para a tua obra. Que você venha verdadeiramente ver e, sabe, não perder isso, só é no dia do culto. Que você verdadeiramente venha viver isso todos os dias da sua vida. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, por toda a sua misericórdia, a sua graça conosco. Senhor Jesus, eu agradeço por cada um, Senhor Jesus, que está aqui se entregando, Senhor Jesus, entregando o seu coração, entregando a sua vida, entregando, Senhor Jesus, os dízimos, as ofertas. Senhor, eu agradeço novamente por tudo que tens feito, pela vida de cada um, pela família de cada um, Senhor Jesus, porque se cada um está aqui, Senhor, só o Senhor sabe o que cada um passou. Senhor, guarda cada um, reveste e prepara-nos, Senhor Jesus, porque está por vir. Usa-nos como bem queres, Senhor Jesus, que não venhamos impedir o teu agir, que venhamos deixar que o teu Santo Espírito venha agir conforme Ele desejar. Pai, que toda a honra, glória e louvor seja dadas a Ti pela nossa vida. E Senhor Jesus, desde já eu repreendo tudo que Satanás tem tentado sobre a vida de cada um aqui, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, este culto é Teu, a glória é Tua. O louvor e a adoração é somente a Ti, Pai. Amém. A presbítera Elaine vai estar passando com as salvas. Enquanto isso, eu queria chamar o preleitor dessa noite aqui. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, te apresentamos aqui a vida do Teu Filho, do Teu servo, Senhor Jesus, que esteve se preparando, esteve te buscando, Senhor Jesus, incessantemente. E eu te peço, Deus, usa-o como o Senhor desejar. Pai, encha o Senhor Jesus até que Ele venha transbordar, e que Ele não venha falar, Pai, o que Ele deseja, Pai, mas o que o Senhor deseja falar conosco. Senhor, que Ele não venha falar o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco, Pai, o que precisamos ouvir, Pai. Senhor Jesus, usa-o ousadamente, Senhor Jesus, usa-o como instrumento afinado em Tuas mãos, Pai. E Senhor, capacita-o cada dia mais para que Ele venha viver
venha pregar o teu evangelho, Senhor Jesus. Novamente eu te agradeço pela vida dele, pela família dele, por tudo que tens feito, por ter guardado, e eu te peço, continua guardando-os, livrando-os de todo mal, Deus. Senhor, novamente eu repito e declaro que este culto é teu, a glória é somente tua, Pai. E que tudo que Satanás está tentando fazer sobre este lugar, tentando para atrapalhar este culto, tirar a atenção, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja como uma semente, Senhor Jesus, plantada em terra fértil, e que toda honra, louvor, glória e adoração seja dadas a Ti, Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Estamos mais um dia para buscarmos a face do Senhor. E hoje eu estou parecendo que é o meu primeiro dia a ministrar. Estou com as pernas tremendo, com frio na barriga. Parece que é o meu primeiro dia ministrando, mas está algo tão forte, uma presença do Senhor tão forte. E o principal, irmãos, há um temor tão grande no meu coração, pela palavra que o Senhor me deu, que eu confesso aos irmãos que eu fiquei com medo desta palavra, porque ela traz uma reflexão tão poderosa e ao mesmo tempo pesada, para nós verdadeiramente mastigarmos, degustarmos e procurar entender e guardar, porque a partir de hoje, nós que somos privilegiados de ouvi-la nesta noite, nós temos a incumbência de não esquecer nunca mais desta palavra. Eu peço para você que está com a sua Bíblia, abrir ela comigo no livro de Hebreus. Nós falamos sobre o coração, falamos sobre o ouvir, já falamos também sobre os pensamentos. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nos últimos tempos a qual nós estamos vivendo, pouco se fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos entender que ele é uma pessoa fundamental para nos orientar e nos direcionar a completar a nossa carreira e nos preparar para o que está por vir sobre toda a terra. Veja que a palavra nos fala, Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 ao 9, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério ou à vergonha, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva veitosa, para aqueles porque é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Olha o versículo 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
Eu queria que você desse uma atenção ao versículo 9, que ele é um dos pontos-chave desta mensagem, que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, que ainda assim falamos. Amém? Irmãos, no decorrer dessa mensagem você vai entender as coisas profundas que o Senhor tem para nós. Eu separei em duas etapas essa palavra. A primeira é que nós temos que filtrar aqui o primeiro relato daquilo que Deus, Ele fala conosco, Ele fala com os cristãos, o que Ele quer dizer nessa primeira passagem, né, com todas as pessoas em decorrente das épocas. Nós vimos aqui que Deus, Ele tem o direito de esperar de cada um de nós o melhor, porque Ele tem feito, né, o melhor para nós. A Bíblia nos fala que Deus, Ele deu Jesus e Ele deu por mim e por você, e o que Ele nos deu é algo, o melhor que Ele tinha. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 32, Ele diz: aquele que nem o que, ô Jeová, aquele que nem mesmo seu filho, é que a minha letra é igual de médico, eu escrevo e depois eu tenho que interpretar o que eu escrevi, irmãos, é por isso, entendeu? Olha só, Romanos 8,32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não andará também com ele todas as coisas? Precisamos entender o nível da doação que Deus deu para nós. Ele se doou por inteiro, Ele entregou algo precioso. A palavra do Senhor nos fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê, não venham a perecer, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que Deus, Ele preparou para nós o melhor, e Ele está esperando que nós venhamos também retribuir e dar a Ele o nosso melhor. Por isso que a palavra nos fala aqui, que amados, nós esperamos coisas melhores. Deus, Ele tem uma perspectiva sobre nós, que Ele está esperando algo melhor para nós. Nós precisamos entender, como eu disse aqui, o nível de resposta e gratidão a Deus, pelo que Ele fez por nós. Aonde fala em 2 Coríntios capítulo 5, porque quanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aquele que vive, já não vive mais para si mesmo, mas aquele por quem morreu e ressuscitou. Então nós temos que entender que quando Ele morreu por nós, Ele nos deu algo precioso. Ele disse: mas agora, aquele que morreu por nós, logo também nós morremos, nós fomos também mortificados, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos. E agora nós temos que viver correspondendo ao sacrifício que Ele fez. E o Senhor, Ele me deu algo paralelo para mostrar algo semelhante a nós. Ele me fez lembrar de um filme que eu assisti várias vezes, esse filme, que o nome é bem conhecido, talvez o bispo, que já é quase da minha idade, né, já é um pouquinho mais velho, como diz o pastor Flávio, né, esse filme ele foi lançado em 98, que tem como nome o Resgate do Soldado Ryan, que foi uma homenagem ao centenário da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, e é um filme que fala sobre gratidão. Ah, mas um filme de guerra, pastor? Sim, esse filme ele é maravilhoso, eu assisti ele várias vezes já, porque é um filme, só que quando eu estava lendo esta palavra e Deus fez eu entender esse paralelo, eu achei maravilhoso, porque eu nunca tinha percebido esses detalhes. O filme ele fala sobre uma família, uma mãe que ela teve 4 filhos, e os 4 filhos foram convocados para a guerra, e
o filme revela que no meio da guerra, 3 filhos daquela mulher veio a óbito, foram abatidos na guerra. E o quarto estava perdido, onde ninguém sabia qual era o pelotão que ele estava, se ele estava vivo ou não. Os comandantes, os generais, tiveram a incumbência de levar a notícia à mãe, sobre os 3 filhos a qual já tinham sido comprovado o abatimento. E eles fizeram uma reunião e eles acharam injusto levar no mesmo bilhete a notícia dos 3 filhos que havia sido morto na guerra, e o quarto ninguém sabia o paradeiro deles. Então eles chegaram a uma conclusão na reunião que eles tinham que investigar sobre o 4º filho daquela mulher. E eles preparam uma equipe, eles formam uma equipe, um pelotão, e aquele pelotão tem a missão de ir atrás para identificar aonde estava o 4º filho daquela mulher, que o tema do filme é o resgate do soldado Ryan. E eles montam uma equipe, e no meio da equipe eles têm até uma desavença, onde eles falam assim que é uma loucura fazer uma equipe inteira ir atrás para resgatar um homem no meio da guerra. A perca era inumerável, porque aquele pelotão que foi formado, muitos deles não chegaram a concluir, porque eles foram abatidos no meio do caminho. Para eles tentarem concluir aquela missão, muitos pereceram. E um deles chega até zombar, fala: nossa, tem que valer muito a pena a vida deste homem. Ele diz assim: tomara que ele descubra, ironizando, tomara que ele descubra a cura do câncer, porque não é possível darmos tantas vidas para poder resgatar um. E a moral da história nós entendemos que a equipe ela conclui com êxito a missão, porque no começo do filme mostra o soldado Ryan, ele já velho, ele conversando talvez com seus netos, com sua esposa, conversando e chorando, contando um pouco da sua história. E depois mostra ele num memorial, lendo os nomes a qual foram abatidos, os nomes dos soldados que estavam na missão, incumbido de encontrá-lo. Ele estava diante daquele memorial e ele, emocionado, ele começa a chorar e ele começa a ler cada nome daqueles homens que deram a vida para salvá-lo. E o filme ele nos conta algo assim maravilhoso, que às vezes passa despercebido, que quando eles encontraram, eles estavam trazendo de volta, eles se depararam com um inimigo, vieram ao encontro dele, eles começaram a guerrear, e eles começaram a receber muitos tiros em cima deles, e o capitão deles foi alvejado, e no filme eles se abrigam diante de uma ponte, e o capitão, ferido de tiro, já sabendo que não ia resistir, ele puxa o soldado Ryan para perto dele e ele fala assim: faça valer a pena, faça valer a pena. E ele gravou aquela mensagem: faça valer a pena o quê? O sacrifício que fizeram para te resgatar. Em outras palavras, fala: viva o restante da tua vida grato, saiba valorizar o que fizeram por você. Qual que é a moral que nós tiramos deste filme? Se o ímpio ele conseguiu fazer um roteiro, né, elaborar um filme com gratidão ao sacrifício que fizeram, nós temos que entender, o que o Espírito Santo falou comigo, é que nós também temos que entender o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, para também nos resgatar. Não foi uma simples morte, foi a morte do Filho unigênito de Deus, que Deus entregou na cruz do Calvário, para poder nos resgatar da morte. Aquele homem, quando ele estava lendo o memorial, ele estava emocionado, e ele diz a seguinte maneira: olha, eu tentei viver da melhor maneira possível, porque eu sei o sacrifício que vocês fizeram, para que eu pudesse ter o restante de vida. Então eu valorizei o restante da minha vida, eu procurei viver da melhor maneira possível, para honrar vocês, para honrar o sacrifício que vocês fizeram por mim. Então isso faz a gente entender que nós precisamos também corresponder ao sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário.
Essa primeira parte desta mensagem, quando a palavra nos fala, mas vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está dizendo, olha, valorize o que foi feito por você. Honre, procure viver uma vida saudável, uma vida reta, uma vida que corresponda verdadeiramente àquilo que o Senhor entregou para nós na cruz do Calvário. Não foi algo qualquer que nos foi dado, foi algo precioso, foi algo valoroso, foi preço de sangue. Então é uma comparação deste filme, só para nós entendermos que se uma pessoa, ele conseguiu demonstrar o amor, a gratidão, pelo resgate que fizeram a ele, ele valorizou as vidas que foram derramadas, o sangue deles que foram derramados lá na guerra, para que ele pudesse retornar para sua casa. Quanto a mais nós, o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o que ele fez, o que ele passou, o que era para nós passarmos, e ele fez na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade. Mas muitas das vezes, essa mente nossa, ela não consegue entender o sacrifício, a gravidade daquilo que foi feito na cruz. Que hoje o Senhor, através do Espírito Santo, possa abrir nosso entendimento, e que possamos viver uma vida reta diante de Deus, que você possa valorizar o fôlego de vida que está em ti, que você possa valorizar a vida que o Senhor comprou e nos resgatou lá na cruz, para que hoje eu e você tivéssemos essa oportunidade de refletir e dizer, obrigado, Senhor. A partir de hoje eu vou procurar valorizar a vida que o Senhor me deu. Era para nós estarmos condenados, era para nós estarmos, aleluias, cortados dos planos de Deus, mas o sacrifício dele na cruz, ele nos resgatou. Ele está te dando oportunidade de vida, e muitas das vezes nós desprezamos esse sacrifício quando levamos uma vida desonrosa, quando levamos uma vida de qualquer maneira, quando levamos uma vida de pecado. Nós estamos desprezando o sacrifício, e hoje o Senhor, Ele quer nos fazer refletir, Ele quer nos fazer compreender que precisamos corresponder ao sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Essa primeira parte é uma parte de reflexão para entendermos que nós fomos separados por Deus para viver algo glorioso que Ele tem para mim e para você. No meio de muitos que foram chamados, Ele diz que foi feita uma seleção, e nessa seleção poucos foram escolhidos, e eu e você fazemos parte dos poucos que foram escolhidos para viver algo glorioso que Ele tem reservado para mim e para você. Muitas das vezes os nossos problemas, as nossas adversidades, elas tentam bloquear esses tipos de pensamento. Muitas pessoas estão desgostosas da vida, estão abrindo mão da vida por causa dos problemas, por causa das angústias, por causa das aflições, mas elas esquecem, o inimigo quer que elas esqueçam que foi feito um alto preço para você poder ter essa vida que você tem. E o que você tem feito com esta vida? Quando você menospreza a tua vida, quando você não valoriza o fôlego de vida, quando você não entende o que foi feito por você, você está menosprezando o sacrifício que foi feito. Era como este homem, o soldado Ryan, ele pudesse chegar e falasse assim: eu não pedi para ninguém ir atrás de mim, eu não pedi para que ninguém sacrificasse por mim. Ele teria sido ingrato com as vidas que se perderam naquela guerra. Mas pelo contrário, ele demonstra um sentimento de gratidão. Ele demonstra um sentimento, aleluia, de gratidão, que ele se emociona já no fim da vida, já bem velhinho, ele se emociona, ele diz: eu procurei viver da melhor maneira possível. O que isso quer dizer para mim e para você? Eu posso viver, eu posso levar uma vida melhor do que eu estou levando hoje. Eu posso fazer melhor, eu posso render mais, eu posso me doar mais, eu posso ser melhor.
Eu não posso me curvar às aflições e às angústias. Eu não posso me deter, me deixar ser vencido por essas aflições. Eu tenho que me esforçar e fazer valer a pena o alto preço que foi pago pela minha vida. Porque quando você entende isso, a primeira coisa que você vai fazer: eu não vou mais permitir o inimigo me dominar. Quando você tem uma mente que raciocina desta maneira, você não vai se sucumbir, aleluias, aos prazeres desse mundo. Você não vai se vender pelas coisas errôneas que o mundo tenta te comprar. Você não vai se permitir deixar os seus sentimentos te derrubar. Você não vai deixar a depressão. Você não vai deixar, aleluia, os seus sentimentos te sufocarem. Porque dentro de você vai haver sempre algo gritando: faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Deus hoje está abrindo nossa mente para que possamos nos posicionar, para que possamos entender que tem algo a mais para nós conquistarmos. Você pode romper essas barreiras a partir de hoje. Você pode tomar isso para si, aleluias, entender, aleluias, que você pode ser melhor do que você está sendo. Que você tem condições de se levantar hoje e tomar um posicionamento a qual Deus está esperando. De você se sacudir o pó e dizer: a partir de hoje eu vou fazer valer a pena o que o Senhor fez por mim na cruz. Porque quando você lê esse versículo, fala: mas de vós nós esperamos coisas melhores. Porque Deus sabe que você pode ser melhor do que você está sendo. Deus sabe que você pode ser melhor do que você está sendo. Pastor, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou passando. Não importa as suas aflições. Deus está te dizendo que você é capaz de vencer, que você é capaz de romper essas barreiras, que você é capaz de cruzar, aleluia, essas fronteiras. Você só precisa entender que a partir de hoje, você vai olhar não por aquilo que você está passando, mas por aquilo que Ele fez na cruz. E isso vai te gerar o que? Força. Ele vai te gerar o que? Fé. Ele vai te gerar combustível. Para quê? Para que você acorde todas as manhãs e você saiba agradecer o fôlego de vida e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque hoje eu vou vencer de novo. Amanhã você vai acordar e dizer: obrigado, Senhor, hoje eu vou vencer de novo. Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo. E a única coisa que Ele pede para nós é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho que corresponder, irmãos. Eu tenho que fazer valer a pena. Essa é o foco da primeira parte da mensagem. Que o tema é correspondendo ao Espírito Santo. Eu tenho que corresponder. A outra parte que é mais pesada, porque fala de um grupo de pessoas que foram destituídos, que foram cortados, que foram rejeitados por Deus, porque eles provaram da graça, provaram do poder, provaram da revelação da palavra, provaram de coisas espirituais, mas eles, no decorrer da caminhada, eles rejeitaram tudo isso. E a Bíblia fala que eles foram cortados, que para esse tipo de pessoas não tem mais esperança, não tem mais salvação. Aleluias.
Filipenses capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo, ele diz: vivei de modo digno de vossa vocação, com que fosse chamado. Existe uma postura a qual nós temos que trilhar, e Paulo ele reforça dizendo: olha, vivei de modo digno, ou seja, honre aquilo que o Senhor está te dando, valorize aquilo que está sendo posto sobre a tua vida. São requisitos para nós conseguirmos chegar e completar a nossa jornada, porque se eu não valorizar, se eu não colocar em prática na minha vida, vai acontecer comigo o que aconteceu com esses homens que nós vamos ver logo a mais. Nós vamos ser rejeitados, porque nos foi apresentado a graça, nos foi apresentado a luz, nos foi apresentado a glória, mas mesmo assim não foi suficiente para fazer com aquelas pessoas permanecessem na presença de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. A segunda parte, ela vem no versículo, a partir do versículo 4, irmãos, que fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, olha o que esses homens provaram, eles provaram, aleluia, foram iluminados, está dizendo que essa iluminados no Novo Testamento quer dizer que foram revelados, tiveram revelações grandiosas de Deus. Eles foram iluminados e provaram dos dons celestiais. Eles receberam dons de Deus e fizeram participantes do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e provaram a boa palavra, tiveram discernimento e entendimento do Evangelho. Não está falando para pessoas que não têm conhecimento bíblico, não está falando de pessoas ímpias que não têm conhecimento de Deus, está falando de pessoas que conviveram no nosso meio, pessoas que conviveram e ouviram da palavra, que conheceram, tiveram intimidade com as coisas de Deus. Aí ele diz mais: e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. O versículo 6 diz: eles recaíram. Então, uma vez que a Bíblia fala recaíram, quer dizer que antes eles foram resgatados, só que eles recaíram. Que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificariam o Filho de Deus, ou seja, eles menosprezaram o sacrifício da cruz, e por isso para esses tipos de pessoa não tem mais volta, ou seja, eles cruzaram uma linha que não tem mais como a pessoa voltar. Então nós subentendemos que existe um determinado momento na nossa caminhada, que se nós cruzarmos essa fronteira, não tem mais volta para a salvação. Não estamos falando de um simples desviado que todo mundo conhece, que a pessoa vem, ela está na igreja, de repente ela peca, e aí ela se sente envergonhada de estar na comunhão da igreja, ela se sente envergonhada com as coisas de Deus, ela se afasta. Não estamos falando de uma simples queda, não estamos falando de um simples pecado, nós estamos falando pecado que destitui a pessoa de Deus, que faz com que Deus venha desprezar, pessoas que blasfemaram com as coisas do Senhor, pessoas que tiveram uma mente sã, e mesmo com a mente sã, elas rejeitaram a obra do Espírito Santo. Por isso que eu falo que essa palavra, ela é forte. Nós entendemos que existe uma linha
Quando cruzarmos, ela não tem volta. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está nos dizendo que vai existir um momento em que as pessoas vão buscar a Deus e não vão mais encontrar. Vai existir um momento que as pessoas vão clamar por Deus e Ele não vai mais ouvir. Então é uma tese verdadeira que existe um paralelo, que quando a pessoa cruza, ela não consegue mais voltar, já é o fim. Mas para chegar até esse nível, acontece no decorrer da caminhada, é aí que está o perigo. O apóstolo Paulo, ele nos fala: olha, eu combati um bom combate, eu trilhei o caminho, e eu guardei a minha fé. Ele completou aquele caminho e ainda ele guardou a fé. São 3 coisas que nós temos que guardar dentro de nós. Eu tenho que entender que eu vou ter lutas. Eu tenho que entender que eu preciso, mesmo com as lutas, eu preciso continuar caminhando, porque eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, e eu não posso permitir essas lutas me pararem. Eu não posso permitir essas dificuldades me impedirem. Paulo está dizendo: olha, eu combati um bom combate, eu lutei todo o tempo, eu guerriei, para que eu pudesse completar a minha carreira. Porque quando eu completei a minha carreira, eu cheguei lá e eu não deixei a minha fé ser naufragada. Eu não deixei as lutas diárias da minha vida roubarem ou sufocarem a minha fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ele sabe que você tem lutas. Ele sabe que você tem travado lutas terríveis. Mas ele está falando aqui de um grupo de pessoas que, quando eles foram perseguidos na época do Senhor, alguns teólogos, alguns livros, eles vão dizer que essas pessoas que a Bíblia está relatando, elas estavam sendo perseguidas, e para elas escaparem da perseguição, elas voltaram nas sinagogas, e para eles receberem esses judeus de volta, eles tinham que negar todo o sacrifício que Jesus fez. Então, para eles escaparem das lutas, eles abriram mão do sacrifício que Jesus fez. Eles preferiram, para eles se safarem, eles preferiram, que a Bíblia nos fala, esses relatos, que eles chegaram diante da sinagoga dos judeus, e eles tiveram que confessar diante do público, dizendo: olha, eu não reconheço o sacrifício de Jesus. Eles tiveram que confessar e dizer: eu não reconheço que Ele veio de uma virgem e concebida pelo Espírito Santo. Eu não reconheço que o sangue dele é mais valioso do que o sangue de um animal que purifica pecado. Então são essas coisas que eles fizeram que destituíram eles da graça e da salvação de Deus. Porque para eles não teve mais o valor do sacrifício de Jesus. Eles preferiram abrir mão por causa das dificuldades momentâneas, e eles fizeram tal loucura, eles cruzaram esta linha que para eles a Bíblia fala que não teve mais volta. Então veja o nível. Por isso que eu falei, não é questão de pecado, que você pecou e não tem mais jeito, não. Mas é uma pessoa na sã consciência, ela prefere abrir mão dessas coisas que o Senhor conquistou para nós na cruz, para a gente ficar momentaneamente livre de uma perseguição, de uma luta, de uma situação a qual possa estar te machucando agora. A intenção do inimigo é justamente fazer você não entender o valor do sacrifício que foi feito. É fazer você não compreender o que te espera num tempo vindouro. É algo tão precioso que ele tenta nos iludir com as coisas deste mundo, para fazer a gente não entender em profundidade. Porque quando você entende de verdade, você não vai abrir mão disso.
Não importa se tentarem te matar, não importa se as angústias te ferirem, não importa se as lágrimas escorrerem dos seus olhos, não importa o tanto que tentarem te bater, você valoriza, você entende que o que espera por você daqui mais um pouquinho é muito mais gratificante do que viver um período de paz aqui nesta terra. O Senhor, Ele está nos chamando para entender algo, sabe, de levarmos a um nível de conhecimento além daquilo que nós esperávamos. Porque se você gravar isso, se você entender isso, você nunca mais você vai se permitir ser levado pelas coisas desse mundo ou por aquilo que o inimigo tenta vir contra a tua vida. Porque toda manhã você vai acordar com esse pensamento, com essa mente renovada e entender o valor que isso te representa. Você vai ter força para resistir, você vai ter força para agradecer, você vai ter força para continuar. Você vai ter força para agradecer e entender: obrigado, Senhor Jesus, porque eu vou procurar viver o restante da minha vida, eu vou procurar corresponder com aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. O seu semblante vai ser outro, a sua postura vai ser outra, a sua fisionomia vai ser outra. Você não vai mais permitir essas lutas te deixarem para baixo. Você vai receber do Espírito Santo hoje ousadia e autoridade. Há uma porção que o Senhor preparou para derramar sobre nós hoje. Daqui a pouquinho nós vamos orar e nós vamos profetizar isso na tua vida. O Espírito Santo, Ele vai te transbordar, Ele vai te encher hoje. Hoje é o dia que Deus marcou contigo. Hoje é o dia que vai descer do alto um poder que você jamais sentiu antes na tua vida. Porque hoje a sua mente será renovada completamente. Hoje você terá a mente ungida de Cristo. Hoje o Senhor marcou esse encontro com você para dizer: tu és meu, tu és minha, eu te comprei, eu te resgatei, eu derramei meu sangue por você. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Eu já venci por você. Tudo que você tem que fazer é corresponder com aquilo que Ele fez por nós. Veja que em Hebreus capítulo 10, versículo 26, ele diz: porque se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício pelos pecados. Se nós levarmos uma vida deliberada em pecados, nós vamos estar nos igualando com esse grupo de pessoas que não valorizou o sacrifício que Ele fez. Por isso que temos que levar uma vida que corresponda a uma vida reta de santidade, que não podemos nos curvar aos prazeres. Por isso que eu falei que me machucou muito, porque quando nós recebemos uma mensagem dessa, o Senhor está nos cobrando e dizendo: você vai ter que ser melhor do que você está sendo. A partir do momento que Ele abre nosso entendimento, Ele também vai nos cobrar e dizendo: você não está mais indo na inocência, isso que você está fazendo não pode mais. Tem que haver o conserto, porque você conhece a verdade, você sabe o que eu paguei por você, você sabe o que eu fiz por você, então corresponda-me com posicionamento, com atitudes que mostrem que você entendeu o que eu fiz por você na cruz. Isso foi um chacoalhão na minha vida, irmãos. Foi um chacoalhão em mim, porque eu fiquei todo temorizado, porque o Espírito Santo, ele começou a me constranger, e ele diz: é isso que eu requero do meu povo. Eu quero que eles se constranjam com a minha presença. Eu quero que eles entendam que eu estou no meio deles. E se eu estou no meio deles, eles têm que corresponder com a minha presença. Eles têm que levar uma vida a qual corresponda a que eu tenho para eles.
Aleluias. Olha só como é interessante. Segundo o censo, eu estava pesquisando quando ele me deu essa mensagem, eu fiz uma pesquisa breve. Segundo o censo, juntamente com o IBGE, feito do ano passado, de 2022, no Brasil, eles fizeram só com uma porcentagem de pessoas, mas olha o número absurdo. Cerca de 1.461.495 pessoas se declaram cristãs ou religiosas. Mas também esse censo ele diz que, porém, para cada uma pessoa convertida, existem uma ou duas desviadas. Se eles fizeram com 1.461.495 pessoas que declararam ser cristãs ou religiosas, para cada uma pessoa dessa existem duas que estão afastadas e desviadas. Olha como são números absurdos de pessoas que conhecem a palavra, mas por lutas e dificuldades estão afastadas. Mas eu quero profetizar nesta noite junto com a igreja, que o Espírito do Senhor que está sobre as nossas vidas e que está sendo derramado nesses últimos dias, possam alcançar essas pessoas e possam gerar nelas arrependimento genuíno, para que essa multidão volte para Cristo. Mas vai depender de mim, de você, de nós mostrarmos para eles que somos capazes de corresponder e levar uma vida reta, qual agrada ao Senhor. As pessoas estão à nossa volta, estão nos observando, estão olhando a nossa postura, o nosso posicionamento, as nossas atitudes. Para elas que estão afastadas, existe ainda a esperança. Há uma promessa do Senhor, que diz que nos últimos tempos Ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, e há o ministério dele sendo exercido sobre a terra. É Ele quem convence. Não há conversão sem a presença do Espírito Santo. Não há mudança se não tiver a presença do Espírito Santo. Não tem como levar uma vida reta sem a presença do Espírito Santo. Por isso nós temos que valorizar a presença dEle sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mesmo quando você está no quarto chorando, quando você está angustiado, desesperado, o amigo Espírito Santo, aleluias, Ele está lá contigo, e a Bíblia fala que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a tua dor, Ele sabe os seus limites, e Ele sussurra para você e diz: calma, eu estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou contigo no meio desta guerra. Quantos creem nessa palavra? Você não está sozinho, não. Você tem um amigo fiel a todas as horas e todos os momentos. Ele está contigo. É Ele que te dá força. É Ele que reaviva você. Aleluias. Paulo, ele escreve a Timóteo, ele fala de alguns irmãos que naufragaram na fé. Ele está falando de alguns que não completaram a jornada. Paulo faz um paralelo e expressa que é possível pessoas ao longo da caminhada perderem a fé e retrocederem. Muitos falam, é impossível uma pessoa ser tocada pelo Espírito Santo e depois ela retroceder. Eu falo para você, afirmo que é uma tese que não é verdade. Porque
Quando a Bíblia nos fala lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 7, fala que Estevão, ele pregava com ousadia e autoridade, e as pessoas queriam apedrejar, e ele diz: vós sempre resisti ao Espírito Santo. Porque tem pessoas que resistem à vontade de Deus, tem pessoas que conseguem resistir à vontade do Espírito Santo. Como que eu posso, pastor, ouvir a voz? Como que eu posso continuar com a presença dEle na minha vida? O Senhor, Ele trouxe uma revelação muito poderosa, que é fundamental para a nossa jornada, para completarmos a nossa carreira. Eu já vou terminar. Eu só quero explanar mais 2 versículos, para que você entenda uma coisa: que por mais que o Espírito Santo esteja na vida de uma pessoa, se ela não cultivar, mesmo sendo tocada uma vez pelo Espírito Santo, é capaz da pessoa se perder. Por isso, todos os dias nós temos que valorizar a presença dEle nas nossas vidas. Aleluias. Primeiramente eu queria falar dois versículos. Tiago capítulo 5, versículo 19. Ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviarem da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, que quem converte um pecador do erro de seus caminhos, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam lhe perdoados. Então Tiago está dizendo que quando uma pessoa ela cai, ela tropeça, há esperança. E se alguém ir lá e ministrar e convencer ela através do Espírito Santo, e ela retroceder, ela voltar, a Bíblia fala que ela será alcançada de novo para a salvação, e será lhe perdoado muitos pecados. Então a Bíblia dá respaldo para as pessoas que tropeçaram e caíram, pessoas que por algum motivo erraram. E também no Lucas capítulo 15, é praticamente um versículo para as pessoas que pecaram, porque ele fala da ovelha perdida que foi alcançada, ele fala da dracma perdida que foi encontrada, e ele fala do filho pródigo que foi resgatado. Lucas capítulo 15, ele dá essa linha para nós entendermos que existem pessoas que no decorrer podem cair, mas que elas também podem ser alcançadas e resgatadas. Nós não estamos falando que quando uma pessoa cai, ela não tem mais volta, não. Mas quando ela cruza aquela linha de blasfêmia, de renunciar ao sacrifício, uma pessoa que provou da glória, da graça, da bondade, teve experiências, e mesmo assim ela rejeitou, para essas pessoas, a Bíblia fala que não tem como elas serem regeneradas novamente. Mas a grande chave está no versículo 7 e no versículo 8 do capítulo 6 de Hebreus, que diz assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas das vezes cai sobre ela, produz erva veitosa para aqueles a quem é lavrado, e recebem a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim será queimado. Ele está dizendo aqui de duas pessoas, quando ele está falando de terra, mas ele está dizendo de pessoas, porque a terra não pode ser queimada, mas as pessoas podem ser condenadas no fogo eterno. Então nós temos que entender essa palavra. Ele está dizendo aqui de pessoas. As duas terras ambas receberam chuva.
A chuva caiu para os dois. Mas por que só um produziu frutos bons? A chave de todo o contexto da palavra de hoje está nesses 2 versículos. Porque ele está dizendo que ambos receberam a chuva, ambos receberam, podemos dizer, o Espírito Santo. Ambos receberam a palavra, ambos receberam a graça, ambos receberam o poder de Deus. Mas só uma produziu frutos bons. E o texto ele vai nos dizer que a terra boa, ela reteve a chuva, ela segurou a chuva, ela guardou e ela bebeu daquela água, e por isso ela teve como produzir bons frutos. Ele está dizendo que a presença de Deus que é derramada, nós temos que cultivar dentro de nós. Nós temos que valorizar, nós temos que segurar. Eu não posso receber e ir embora e achar que nada aconteceu e não colocar em prática na minha vida. A outra terra que produz abrolhos e espinhos é uma terra que recebeu também a chuva, mas não soube guardar, não soube segurar. E por isso os seus frutos são maus. É aqueles tipos de pessoas que vêm, que recebem, mas não conseguem pôr em prática. A palavra entra pelo ouvido, sai para o outro e nada acontece. Por quê? Porque a própria pessoa, ela não tem interesse de se corresponder com aquilo que está sendo liberado. É um chacoalhão nas nossas vidas, um alerta, porque nós temos que aprender essa responsabilidade de cultivar o Espírito Santo. Isso vai depender do meu posicionamento, da minha postura. Vai depender de eu aprender a valorizar o que Ele está me dando. Porque isso é primordial para a minha salvação. Muitos falam, quem é selado pelo Espírito Santo está marcado para o arrebatamento e já não precisa fazer mais nada. Engano! Porque este selo, ele só vai continuar valendo se eu fazer com o que está escrito aqui. Eu tenho que reter sobre a minha vida. Eu tenho que valorizar e guardá-lo dentro de mim. Porque é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me guiar. Isaías, ele fala que há um caminho santo para nós trilharmos, e atrás há uma voz que vai nos guiar. Essa voz é o Espírito de Deus que vai nos direcionar no decorrer da nossa jornada. Eu tenho que aprender a ter intimidade com Deus. Antes, lá no tempo dos apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento para falar muito sobre Jesus. E quando os primeiros judeus eles se convertiam, os apóstolos, eles chamavam eles se convertiam, a primeira coisa que eles valorizavam era impor as mãos sobre eles e falar: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E quando eles recebiam o Espírito Santo, eles migravam, eles iam para outros lugares pregar, mas aquelas pessoas não tinham ainda igreja, não tinha pastores para guiá-los, não tinha um ministério ainda para eles congregarem, e os apóstolos falavam: vocês têm que sobreviver, aprender a ser dependente do Espírito Santo. A palavra-chave do Antigo Testamento que proporcionou o crescimento do cristianismo era fazer com que as pessoas novas convertidas tivessem as suas experiências e fossem cheias do Espírito Santo de Deus. Porque quando os apóstolos fossem para outras cidades, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, elas iam ser conduzidas por Ele para gerar novas vidas. E depois eles voltavam para aí então instituir as igrejas, porque daí eles pegavam aquelas pessoas que se desenvolveram mais na presença do Espírito, pessoas que se dedicaram mais, que valorizaram mais, aí eles levantavam pastores, obreiros, diáconos, e aí eles formavam as primeiras igrejas. Mas no começo,
A dependência eles falavam, a questão da sua sobrevivência é vocês aprenderem a ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Nos dias de hoje, a maioria dos pastores, eles fazem com que as pessoas fiquem dependentes deles. Eles querem estar no controle. E na hora que vem as dificuldades, as pessoas não estão preparadas, não estão, aleluia, preparadas para suportar as adversidades. Elas não estão prontas para enfrentar as suas batalhas. Por quê? Porque elas não aprenderam a ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Não é errado você vir pedir uma orientação ao bispo, aos pastores. Não é errado você pedir ajuda em oração. O errado é você se tornar dependente de qualquer coisa, você correr para o homem. E Deus está querendo que você recorra a Ele, que você dependa dEle, que você tenha suas experiências dEle, que você aprenda a permitir Ele te conduzir. Porque isso vai gerar em você um crescimento, um desenvolvimento de tal maneira que você não vai se permitir ser devorado pelos inimigos à nossa volta. Mas você vai ter atitude, você vai ter posicionamento, você vai ter revestimento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele estará contigo todos os dias da sua vida. É isso que os apóstolos ensinavam, por isso que os ministérios daquela época explodiam, cresciam. Hoje o Senhor está querendo fazer crescer novamente, porque está findando os últimos dias. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos da presença dEle para dar continuidade. E eu e você precisa entender que hoje há uma porção derramando desse lugar. E essa porção vai te fortalecer de uma tal maneira que você vai enfim descobrir, aleluias, a força que tem dentro de você. Há um poder inesgotável dentro de você que você não imaginava. E hoje o Senhor quer despertar isso. O inimigo você vai ficar irreconhecível diante de Satanás. Ele vai vir e falar, essa pessoa foi para a igreja hoje derrotada, triste, pensando dar cabo da vida, pensando em abrir mão de tudo, e ela voltou diferente. Ela voltou com ousadia, ela voltou com autoridade, ela voltou sabendo quem é o Deus que ela serve. Ela voltou entendendo qual é o ministério que Deus tem para ela. Alabacanda alabassúria, orabaxanda arabacalamanás. É isso que Deus quer fazer. Ele quer abrir a sua mente, Ele quer abrir a sua visão espiritual, Ele quer fazer você entender os projetos do reino sobre a tua vida. Mas isso só é capaz quando você se permite que o Espírito Santo, Ele cumpra o ministério dEle sobre a tua vida. Aleluia. E quantos querem o Espírito Santo hoje te guiando? Eu quero te convidar você a se colocar de pé hoje. Eu quero convidar você a abrir o teu entendimento, o teu coração e dizer para Ele, Espírito Santo, eu não vou voltar para minha casa do jeito que eu voltei. Eu quero a tua presença, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor me governando, eu quero o Senhor me dirigindo a partir de hoje, todos os dias da minha vida. Eu quero ser dependente